Oi pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, saiu a segunda parte da nossa aula, onde vamos aprender a fazer a cabeça e o corpo e o saiote da nossa ursa. Durante o vídeo eu vou dar algumas dicas, tá? Se for fazer um urso ao invés de ursa, e também dicas das costuras, que também são muito simples. De antemão eu peço a vocês que deixem o like e compartilhem, tá? Esse vídeo para mais artesãs terem acesso. E me segue nas redes sociais. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, além também do link das minhas redes, para vocês podem estar lá me seguindo e me marcando também, caso faça a minha ursinha. Então aqui eu já iniciei com o anel mágico, 6 pontos dentro do anel, e a segunda carreira com 6 aumentos, ficando com 12. Essa terceira carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando aqui no final com 18 pontos. Então, a primeira carreira foi um anel mágico com 6 pontos. A segunda, uma carreira somente de aumentos, ficando com 12 pontos. E a terceira carreira, que é essa que estamos fazendo, com um ponto baixo e um aumento, ficando no final com 18 pontos. Agora, nessa quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Mas eu não quero que o meu aumento ele fique marcado na minha peça, então vou dar uma quebra aqui nesses pontos. Ao invés de começar com 2, eu vou começar com um ponto, tá? No próximo, irei fazer o meu aumento e vou seguir fazendo a sequência de 2 pontos baixos e um aumento normalmente por 5 vezes. E lá no final, eu vou completar com um ponto baixo que está faltando. Essa quarta carreira, vamos ficar no final com 24 pontos baixos. Esse processo eu só faço nas carreiras onde são de números pares, de, por exemplo, 2 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento e assim por diante. Nas carreiras de número ímpar, como por exemplo 3 pontos e um aumento, não é necessário fazer. Então aqui no final eu vou completar com um ponto baixo que está faltando. Lembrando também que é opcional, tá? Vocês podem fazer assim ou podem fazer do jeito normal que a gente já testa nos amigurumis. A quinta carreira eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e finalizar a carreira com 30 pontos. Na sexta carreira eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. Mas, novamente, eu não quero que fique marcada e essa carreira, como começa com o número par, eu vou fazer uma quebra aqui, fazendo apenas 2 pontos baixos e no ponto seguinte o meu aumento. Vou seguir normalmente fazendo os 4 pontos e um aumento e no finalzinho eu completo com os 2 pontos que vai ficar faltando aqui para poder completar os 4 pontos do início da carreira, tá? Então, aqui é a carreira de 4 pontos e um aumento. Vou fazer assim até chegarmos a 8 pontos e um aumento. Serão 10 carreiras no total. Feita aqui as minhas 10 carreiras, tá? Completando aqui a cabecinha dela. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Fiz aqui com 8 pontos e um aumento, ficando no total com 60 pontos. Vou tirar aqui o meu marcador. Para quem não tem experiência, pode estar colocando fio de outra cor ou usando um marcador de plástico. Então, vou colocar aqui o meu marcador. E agora eu vou fazer da carreira de número 11 até a carreira de número 19, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Ou seja, da carreira 11 até a carreira 19, ficará com 60 pontos em cada carreirinha. Então, vou tecer aqui até a carreira 19 e no final eu retorno para a gente dar continuidade à cabeça da nossa ursa. Agora, fiz aqui as minhas carreiras de aumentos, que foi no total de 10 carreiras, até chegarmos a 8 pontos e um aumento. E fiz da carreira 11 até a carreira 19, somente de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer a carreira 20, que será 8 pontos baixos e uma diminuição. Para quem quiser, pode fazer como fez nos aumentos, tá? Vou marcar aqui o primeiro ponto,
colocando 4 pontos baixos e uma diminuição e seguindo a sequência, como fez com os aumentos. Mas, nas carreiras de diminuições, eu não vejo necessidade de fazer assim. Então, eu vou seguir fazendo normalmente 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, sem precisar fazer a quebra no início da carreira. Então, aqui eu vou fazer os meus 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. A carreira de número 20, tá? Para quem achar necessário, pode fazer a quebra sem nenhum problema. Depois, vou fazer aqui a carreira de número 21, onde vamos ter 7 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 48 pontos. E vou seguir fazendo as minhas diminuições. A próxima carreira com 6 pontos de uma diminuição, 5 pontos de uma diminuição, até ficarmos com um total de 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, para quem tá fazendo, a gente vai fazer até a carreira de 2 pontos e uma diminuição. Um detalhe aqui importante, para quem for colocar os olhos de trava, vai contar aqui do anel mágico até a carreira de número 13, então os olhos ficarão entre a carreira 13 e 14, com 12 pontos baixos de separação entre um olho e outro. No meu caso, eu vou seguir aqui fazendo as minhas diminuições, porque eu vou bordar. Então, eu já fiz aqui até a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição e já coloquei aqui enchimento na minha peça também. Agora, na carreira de número 27, vamos trabalhar pegando somente a laçadinha de trás do ponto. Então, o ponto aqui ele tem 2 laçadas e na laçada de trás vamos estar introduzindo aqui a nossa agulha e fazendo ponto sobre ponto, pegando somente aqui a laçada de trás. Então, a carreira de número 27 também terá no total de 18 pontos baixos. Pronto, feito aqui a carreira de número 27, agora na carreira de número 28, vamos fazer aqui em cima dessa laçada que sobrou da carreira anterior. Então, eu pego aqui na laçadinha e vou fazer o meu primeiro ponto. Também ficará no total de 18 pontos, porque essa carreira vai ser de ponto sobre ponto também. Então, marco aqui o meu primeiro ponto e vou seguir a sequência pegando somente nessas laçadas aqui que sobraram. Então, a gente vai introduzir aqui a nossa agulha e vamos trabalhar normalmente nessas laçadinhas aqui. Agora, eu vou fazer aqui a troca de cor. Lembrando que aqui eu fiz um fechamento igualmente como eu fiz nas perninhas e nos bracinhos que já foi ensinado na aula anterior, tá bom? Então, aqui agora eu vou fazer a minha troca de cor. Peguei aqui o fio da cor que eu quero, o vestido da minha ursa, que no meu caso é o off-white. E eu vou voltar aqui prendendo com um ponto, fazendo aqui um pontinho. Prendi aqui o fio. E vou dar sequência a partir do próximo ponto, fazendo 2 pontos e um aumento. E essa carreira é a carreira de número 29. Nós já estamos aqui iniciando o corpo da ursa. Então, essa carreira de número 29 será de 2 pontos e um aumento. E no final, aqui da carreira de 2 pontos e um aumento, lembrando que aqui o último pontinho a gente não fez, nós só prendemos o fio. Então, aqui nesse ponto, nós fazemos o nosso último aumento da nossa carreira. Então, a carreira 29, 2 pontos baixos e um aumento. E no final, teremos um total de 24 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo normalmente em espiral o meu trabalho. Já fiz aqui o meu primeiro ponto da carreira número 30. Já marquei. E vou seguir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando assim com 30 pontinhos aqui. E vou fazer depois dessa carreira, a carreira de número 31 até a carreira de número 33, somente de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 34, aqui já fiz, tá? As carreiras retas. E na carreira agora de número 34, fiz o meu primeiro ponto e marquei. Nós vamos estar fazendo 4 pontos baixos e um aumento, onde vamos ficar com 36 pontos no final da carreira. Então, a carreira de número 34 são 4 pontos e um aumento.
Depois de fazermos essa carreira, nós vamos fazer a carreira de número 35 e 36, somente de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir também. Agora, depois de feito aqui as carreiras 35 e 36, na carreira de número 37, fiz aqui o meu primeiro ponto e já marquei também. Nós não podemos esquecer de marcar sempre o primeiro ponto da carreira. Vamos estar fazendo 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando no final com 42 pontos baixos. E vamos seguir da carreira 38 a 41, somente de ponto sobre ponto. Então, aqui eu fiz da minha carreira 38, a minha carreira de número 41, somente de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Agora, eu vou fazer a carreira de número 42, tá? Então, na minha carreira de número 42, para quem for fazer uma ursa, vai fazer trabalhando somente aqui na laçada de trás. Mas para quem for fazer um urso, pode seguir a sequência de ponto sobre ponto até a carreira de número 45, que no caso é da carreira de número 38 até a 45, somente de ponto sobre ponto. Mas para quem for fazer uma ursa como eu, na carreira de número 42, segue fazendo ponto sobre ponto, mas pegando somente aqui na laçada de trás. E nas carreiras de número 43, 44 e 45, ponto sobre ponto, pegando normalmente na laçada do ponto. Então, aqui eu já fiz a minha carreira de número 42, pegando somente na laçada de trás. E vou concluir aqui até a carreira 45, fazendo normalmente, pegando na laçadinha do ponto, nas duas laçadas do ponto normalmente. Na carreira de número 46... vamos seguir fazendo as nossas diminuições. Então, aqui eu fiz 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vamos fechar essa carreira com um total de 36 pontos. Então, aqui já começa a nossa primeira carreira de diminuição. E depois nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, até a carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição, onde teremos 12 pontos, não esquecendo de colocar o enchimento no decorrer que as carreiras forem feitas. Agora aqui, já fiz a minha carreira de 1 ponto e uma diminuição, e na última carreira, que é a carreira número 52, vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Vamos fechar com 9 pontos. Depois que a gente faz essa carreira, a gente pode cortar o fio, deixando um pouco para a gente estar fazendo o fechamento do anel mágico para fazer o acabamento final aqui da peça. Aqui nós podemos ir fechando o anel, passando aqui entre os pontos, como está sendo mostrado no vídeo. Puxar, né, para poder fechar o anel mágico e fazer o acabamento. E é assim que fica, depois de pronta, a base da nossa ursa. A cabeça e o corpinho dela. O saiote, nós vamos trabalhar nessas laçadas que sobraram aqui da nossa carreira de número 42. Então, podemos pegar aqui em qualquer laçadinha. Eu vou pegar aqui logo na primeira. Vou prender o meu fio, vou subir 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos dentro dessa mesma laçada. Na laçada seguinte, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, serão 3 pontos altos dentro de cada laçadinha dessa que fizemos da carreira de número 42. E no final, ela vai ficar assim embabadando, tá? É isso que vai estar o detalhe da sainha dela. E depois eu vou retornar falando um pouco da costura para vocês. Eu já posicionei aqui o focinho, tá bom? Posicionei. E aqui eu contei do anel mágico para baixo. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui, ó, na carreira de número 14, que é ali logo acima é a 13, onde a gente posiciona os olhos, né? Então, aqui, na carreira de número 14, eu coloco o meu focinho. E a costura é simples, a gente vai fazendo a costura pegando um ponto no corpo e um ponto no focinho. Um ponto no corpo e um ponto no focinho.
Ela é bem simples e pode colocar enchimento também antes de fechar totalmente a costura dele. A costura dos braços também ela é muito simples. E o rabinho aqui, ó, a gente costura igualmente como a gente fez com o focinho. E as perninhas também serão da mesma forma. Os bracinhos aqui tem um pouco de diferença, mas eu vou estar aqui mostrando para vocês como é que a gente faz. Vamos costurar de forma simétrica, contando 2 carreiras ali. Logo quando a gente inicia o pescoço, que é a parte branca, a gente conta 2 carreirinhas. Aqui eu vou colocar a minha agulha, trazer ela aqui, ó. Posiciono em qualquer ponto perto do braço. Posso estar puxando aqui. E eu vou passar essa agulha por dentro do braço. Ela não vai ser uma costura de ponto a ponto. Ela vai ser uma costura que a gente vai estar passando, atravessando o braço, pega o corpo. Depois a gente atravessa também aqui, ó. Atravessei aqui o braço. Então aqui, ó, já atravessei o braço, já saí aqui na parte de trás dele. Vou puxar aqui um pouco o fio para não correr. E aqui, já cheguei na parte de trás, eu vou estar passando a agulha agora por dentro do corpo. É como se a gente fosse fazer articulada, sabe? Aí aqui eu vou chegar do outro lado, saio ali na frente do corpo, passo novamente a minha agulha por dentro do braço, saio aqui por dentro do braço e já vou sair lá na parte de trás. Então aqui eu passo a minha agulha por dentro, já saio ali na parte de trás e pego no corpo novamente. Eu vou fazendo esse zigue-zague, né? Dando essa volta aqui. Agora eu já saio aqui um pouco mais na parte de baixo e vou repetir fazendo o mesmo processo, pegando aqui no braço, sair aqui no braço e dou uma espetada no corpo. Então aqui, ó, saí do braço, vou dar a volta, espeto aqui no corpo e já saio lá na frente novamente. Eu vou dando essa volta para poder prender, porque eu não quis costurar como eu fiz na questão do focinho, que é para ficar essa almofadinha ali na parte dos ombros dela, como seu braço, como se fosse um detalhe da almofada do vestido. Então, depois de feito isso, você pode estar dando aqui uns nozinhos, que é para poder arrematar o ponto, tá? A costura. Então, dei aqui uns nozinhos, vou passar com a minha agulha por dentro do mesmo lugar aqui, onde eu saí com o nó, e vou para qualquer ponto aleatório, vou puxar aqui e vou cortar, começando pela parte menor e depois pela parte maior do fio. Então, assim a costura. Então, vocês viram que é muito simples para poder deixar essa almofadinha aqui. As pernas nós vamos costurar também ponto a ponto. Então, aqui já posicionei mais ou menos abaixo de uma carreira depois do saiote dela. E eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz no focinho. Um ponto aqui no corpinho dela. Um ponto aqui no corpinho. Puxo aqui a minha linha. E depois eu pego um ponto no corpo, na perna. Então, aqui um ponto no corpo. Puxo. E o próximo eu já vou passar aqui, ó, de baixo para cima, pegando o ponto da perna. Então, vai ser ponto sobre ponto, costurando a perna no corpo. E a gente, depois de fazer isso, que é essa parte aqui, onde a gente vai prender ela, a gente pode estar dando uns nozinhos aqui, ó, pela parte de baixo, que é para ela não ficar com a perna muito aberta. As orelhas, gente, não saiu no vídeo, mas aí eu costurei ela descendo 6 pontos, 6 carreiras depois do anel mágico. Costurei a primeira e simetricamente costurei a segunda. E o lacinho dela também eu costurei ali um pouco à frente das orelhas. E assim a nossa ursinha ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar aqui na descrição o link para a parte 1, o link da playlist, onde tem o bordado de olhos e focinho, para vocês estarem fazendo aí na ursinha de vocês. Então, compartilhe esse vídeo, coloca aí nos grupos que vocês estejam participando, deixa o like, comenta para dizer o que vocês acharam e me marca nas redes sociais. E a todos um bom crochê!